Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim que você achar, olha ao teu lado, verifique se tem alguém sem a palavra de Deus e mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir a leitura. Mostra, fala, olha, o que o pastor João Ribe vai ler? Hebreus 9, 28. Acharam? Está escrito da seguinte maneira: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Oh, glória! Você crê nisso? Eu vou ler de novo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Agora eu vou ler pela terceira vez, e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Caucaia, Ceará, Brasil, repetisse em seguida. Vamos lá. Assim também Cristo. Todo mundo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Quantos acreditam nesta palavra? Levantem as mãos. Então vamos desocupar as mãos, coloque a palavra de Deus sobre o teu assento e vamos dar a melhor salva de palmas que Caucaia e região já deu para o Senhor Jesus. A melhor salva de palmas que o Ceará já deu para o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Vai glorificando por tua conta. Vai aplaudindo e glorificando por tua conta. Você que está ouvindo pela rádio, dentro e fora do nosso país. Você que está ouvindo também pela internet. Junte-se a nós aqui em Caucaia, Ceará. Comece a glorificar ao Senhor e a dizer glória, glória, glória a Deus. Isso, vai glorificando. Pai querido, recebe o louvor de todo este povo, dentro e fora do nosso país. Onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, todo este povo aqui veio para ouvir a tua palavra. Ninguém veio por causa do homem. Todos que ligaram o rádio, ou o aparelho de som, ou o computador, ninguém está interessado no homem, mas na tua palavra. Então vem agora. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Fale o Senhor agora. Fale com cada vida aqui presente em Caucaia, com cada pessoa que está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode se assentar. Jesus Cristo se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos. E por que não de todos? Ele morreu por todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, olha, o mundo todo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por que aqui em Hebreus 9, 28 está escrito para tirar os pecados de muitos? Porque, infelizmente, não é o mundo todo que quer Jesus. Tem uma grande parte do mundo que prefere Buda. Jesus não.
Essa história de um santo morrendo na cruz para tirar o meu pecado, não consigo acreditar. Eu prefiro o Buda, prefiro reencarnar. E essas pessoas estão morrendo em seus pecados. Há uma boa parte do mundo, milhões e milhões, que preferem Maomé. Cristo não. Maomé é um profeta muito maior que Cristo. E Maomé morreu também, mas de febre, doente, desenganado. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Mas não é o mundo todo que quer Jesus, e mesmo aquela parte que quer Jesus, tem gente que dá mais honra para o padroeiro, para a padroeira, para o santinho, para a santinha. Nós oramos aqui, vocês viram a quantidade de doentes curados em Caucaia, Ceará? E o que eu me admirei foi que eu fui perguntando os nomes dos que foram curados. E quase todos os homens que deram testemunho, eu perguntava: qual é o seu nome? Francisco, 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 Francisco. Tudo em honra ao padroeiro, é verdade ou não é? Porque quando nasceram, deram honra a um homem morto. Essas pessoas, graças a Deus, hoje estão conhecendo aquele que vive para sempre, não é? A coisa já mudou muito. Mas mesmo no nosso país e no mundo ocidental, no mundo cristão, tem muita gente que prefere Maria, prefere Jorge, prefere o Expedito, o Benedito, o Paulo, o Pedro, o Tadeu. Mas nenhuma destas pessoas morreram uma vez para tirar os pecados. Maria não morreu para tirar pecados. Pedro morreu, mas não tirou pecado de ninguém. Paulo também morreu, mas não tirou pecado de ninguém. Jorge morreu, mas não tirou pecado de ninguém, e assim por diante. Somente Cristo, somente uma pessoa em toda a história da humanidade, somente uma pessoa morreu para tirar os pecados de outras pessoas. E ele morreu uma vez. Isto quer dizer que basta apenas um sacrifício de Jesus. Jesus não precisa morrer várias vezes cada vez que alguém peca, ou Jesus não precisa morrer várias vezes cada vez que alguém quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele morreu uma vez só para tirar os pecados. E essa sua morte na cruz é eterna. É uma morte poderosa, com frutos eternos, com consequências eternas que nunca se apagarão. Veja comigo aqui, no capítulo 9 de Hebreus mesmo, o versículo 11, olha o que diz aqui. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma vez ele morreu, uma única vez ele entrou no santuário, e esta única vez, bastou para nos proporcionar uma eterna redenção. Ninguém poderá ser salvo, salva, e ter uma salvação eterna através de qualquer outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Com todo respeito a Kardec, com todo respeito a Maomé, com todo respeito a Buda, com todo respeito ao Papa, eu quero dizer, só Jesus Cristo salva, e não há outro Salvador que é reconhecido lá na eternidade. Não há outro Salvador que é reconhecido naquele templo celestial. Então, o apóstolo Paulo começou a dizer isso, comparando as coisas. E olha só como que era nos tempos antigos. Aqui na terra, o pecador, para ser perdoado, pegava um animal puro, inocente, sem defeito, sem mancha, um animal perfeito, e levava para o sacerdote. Esse sacerdote mandava o pecador colocar a mão sobre a cabeça do animalzinho que ia ser sacrificado, geralmente um cordeiro.
Aí o pecador transferia a culpa para o cordeiro era degolado, pendurado de cabeça para baixo, todo o seu sangue escorria, o sacerdote recolhia aquele sangue, se purificava primeiro, aí ele ia lá no lugar santo dos santos, entrando tremendo, para que o pecador fosse perdoado. E quando ele tinha que orar pelos pecados de toda a nação, veja, não era do mundo não, pelos pecados só da nação de Israel, isso ele tinha que fazer uma vez por ano. O sacerdote, ele ficava com aquela multidão do lado de fora, e ele entrava com o sangue de um cordeiro, amarrado pela cintura, e ele desaparecia atrás do véu. Ele entrava no lugar mais santo do templo ou do tabernáculo. E ninguém conseguia ver o sacerdote. Só podia ver a corda que saía da cintura do sacerdote e ia até lá fora do templo. Porque se o sacerdote estivesse em pecado, ele morria diante da santidade de Deus. E se Deus não aceitasse o sacrifício daquele animal, se Deus dissesse, olha, me trouxeram um cordeiro imperfeito, me trouxeram um cordeiro defeituoso, me trouxeram um cordeiro imprestável, com manchas, então Deus podia até executar o sacerdote lá dentro, porque o sacerdote entrou com sangue imperfeito, daí ele estar amarrado, porque se ele morresse ali, fulminado pela santidade de Deus, ninguém era louco de ir lá buscar o cadáver, porque podia morrer também. Então com aquela corda se arrastava o corpo, puxava-se para fora. Por isso que o povo ficava numa expectativa muito grande do lado de fora do santuário. Veja só o que aconteceu na época em que Jesus Cristo estava para nascer. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 8, vamos ler isso porque vale a pena. Está escrito o seguinte: e aconteceu o quê? Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Tinha um sacerdote chamado Zacarias, 9 meses antes de Jesus nascer. Tinha um sacerdote que ele teve o privilégio de entrar no lugar mais santo do templo. E o povo ficou do lado de fora esperando. Era um privilégio tão grande entrar ali, que sacerdotes e sacerdotes passavam a vida e não conseguiam entrar naquele lugar mais santo. Por isso que eles sortearam um, e esse Zacarias teve a sorte de entrar no lugar mais santo do santuário. E todo o povo ficou de fora esperando. Muita gente esperando, aguardando, a multidão aguardando do lado de fora. Só que ele demorou muito lá dentro. Veja o que diz o versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. O sacerdote, quando demorava lá dentro, o povo ficava preocupado. Será que ele está vivo ou está morto? Será que Deus aceitou o sangue do cordeiro que ele levou? Será que Deus aceitou o sangue daquele animal? Será que Deus vai nos perdoar? Porque se o sacerdote morrer lá dentro, o que será de nós? Se o sacerdote morre fulminado por causa do pecado, o que será do povo então? E o povo ficou do lado de fora. Está demorando muito. O sacerdote Zacarias está demorando. Está demorando demais. E começou o burburinho. Está demorando muito. Está demorando muito. Está demorando muito. Muito. Está demorando demais. O povo ficava apavorado. Quando o sacerdote saía, o povo se alegrava muito. Quando o sacerdote saía do lugar mais santo, passava pelo véu e surgia diante da multidão do lado de fora, a multidão aplaudia ao Senhor, a multidão dava glórias a Deus, a multidão glorificava mesmo, dava aleluias, louvava ao Senhor,
porque era a prova. Sacerdote vivo era a prova de que o pecado tinha sido perdoado. Mas sabe o que acontecia? No ano que vem, o sacerdote, outro que era sorteado, tinha que repetir esse ritual. E o povo estava sempre na berlinda, sempre com medo. E agora? Até que veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é, ao mesmo tempo, o Cordeiro Santo, sem defeito, sem mancha, o Cordeiro perfeito, cujo sangue tira o pecado do mundo, e ao mesmo tempo o sacerdote que entra no lugar santíssimo na presença de Deus. Quando o Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário, quando colocaram o corpo de Jesus na sepultura, era como aquele tempo em que o sacerdote, levando o sangue do Cordeiro, passava pelo véu. O povo não conseguia mais ver o sacerdote e o povo ficava do lado de fora. Será que ele está vivo ou está morto? Quando o corpo de Jesus foi colocado na sepultura, é como se o sacerdote estivesse entrando dentro do véu. Ninguém mais podia vê-lo. E ele tinha dito: no terceiro dia eu volto. Passou o sexto, o final da sexta-feira, passou o sábado inteiro, e no domingo, mesmo no domingo o dia inteiro, os discípulos, por exemplo, os próprios discípulos ficavam pensando e dizendo: está demorando muito, ele não falou que ia ressuscitar? O domingo está quase acabando, dizem que ele ressuscitou, mas nós não vimos ainda. Mas antes que aquele domingo acabasse, estando os discípulos reunidos, o sumo sacerdote Jesus Cristo apareceu diante deles, mostrando que estava vivo e que o seu sangue tinha sido aceito no santuário celestial de Deus. O sacerdote, o sumo sacerdote está vivo. Então os nossos pecados foram perdoados. Deus aceitou o seu sangue. Essa é a primeira parte da revelação. O fato de Jesus ter saído da sepultura mostra que o seu sangue foi aceito, o seu sacrifício foi aceito. Ele ofereceu o seu sangue pelos nossos pecados e Deus disse: ótimo, perfeita. Não tem sangue mais puro do que este. Esse sangue purifica o pior dos pecadores. Agora sim, a ressurreição de Jesus foi a prova que Deus aceitou o seu sacrifício e o seu sangue, não é? Foi aquela alegria para os apóstolos. Ele está vivo, diz o Evangelho que eles se alegravam muito. Eles estavam alegres demais. Alegres. Quem aqui está alegre porque Jesus Cristo está vivo? Agora vem a segunda parte da palavra. Olha só. Quando o sacerdote, antes de Cristo, passava pelo véu e entrava com o sangue do Cordeiro, esse sacerdote não era visto pelo povo. Ficava escondido atrás da cortina. Ninguém conseguia ver nada. Do lado de fora, o pessoal ficava dizendo: está demorando, está demorando, está demorando. E quando alguém está esperando, aí que o tempo não passa. Aquilo que é um minutinho normal, parece uma hora quando alguém está esperando. Está demorando, ele não volta. Isso também quer dizer o seguinte: que Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que também é o Cordeiro de Deus, depois de ressuscitado, ele subiu aos céus. Diz o livro de Atos, e eu quero ler isso com você, para você entender o que representa e conferir na palavra. O livro de Atos nos diz aqui que Jesus Cristo estava conversando com os discípulos no Monte das Oliveiras. E Atos 1, versículo 9, relata que, enquanto Jesus dizia isto, vendo-o eles, isto é, os discípulos, vendo-o eles, Jesus foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Olha só, o sumo sacerdote subiu aos céus, no templo celestial, e uma nuvem o encobriu.
Os discípulos continuavam olhando, mas não dava mais para ver. Você está entendendo a analogia? A palavra? O que significa? Não dá mais para ver. Ele subiu aos céus. E o que é que a gente fica pensando aqui na terra? E o que é que a humanidade fica pensando? Eu mesmo que conheço a palavra, eu olho para as nuvens, o que é que eu digo? Está demorando. Está demorando muito. Não é? E fica-se naquela expectativa. Vai voltar ou não vai? Eu vou dizer. Primeiramente pelo apóstolo Paulo, aqui na carta aos Hebreus que nós lemos. Vamos voltar para Hebreus 9, 28. Eu vou ler para você o final do versículo. Jesus aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então o apóstolo Paulo disse que o sumo sacerdote Jesus Cristo aparecerá segunda vez sem pecado, viu? Santo, puro, imaculado. Ele nunca teve pecado, mas foi com os nossos pecados que ele morreu, com pecados alheios. E nós somos salvos com sangue alheio. Ele morreu com pecados alheios e nós somos salvos com sangue alheio. Mas um dia ele vai voltar sem os nossos pecados. Ninguém mais vai lançar pecado em Jesus. O dia que ele voltar, não será mais possível lançar pecados em Jesus Cristo. Hoje qualquer pecador pode lançar pecados em Jesus. Quando o pecador peca e pede perdão, Senhor, me perdoa pelo teu sacrifício na cruz, o pecador está lançando pecados em Jesus. Você sabia que até hoje Jesus está recebendo pecados? Se hoje aqui algum pecador entregar a vida para Jesus, ele vai estar lançando pecados em Jesus. Mas quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vai voltar sem pecado, sem pecados alheios. Quando ele voltar, não será mais possível para qualquer pecador transferir pecados para Jesus. Então ouve esta palavra agora, você que tem vivido no pecado, ouve esta palavra que o Espírito Santo está te dizendo. Aquele que subiu aos céus, ele vai voltar segunda vez. Quando ele voltar visivelmente pela segunda vez, ele não vai receber pecado de mais ninguém. Então ouve este conselho do Espírito Santo e hoje mesmo recebe Jesus Cristo, o Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e salve-se enquanto é tempo, porque depois não será mais possível. Quando ele aparecer vivo, ele não vai salvar mais ninguém. Sabia disso? Aí ele vai voltar aqui para os salvos. Vamos lá terminar a leitura. Jesus aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele não vai voltar para salvar. Ele vai voltar para buscar aqueles que já são salvos e que o esperam porque são salvos. A pessoa que não é salva, está esperando Jesus? Ele não vai voltar para aquela pessoa lá fora. Ele vai voltar para quem o espera, porque é salvo. Ele só vai voltar para quem é salvo. Por isso que ele vai voltar para muitos, não para todos. Ele vai aparecer para nós, ele vai voltar para nós. Olha só, eu acredito porque lemos aqui aos Hebreus, mas voltando para Atos dos Apóstolos, naquele capítulo 1, quando os discípulos ficaram olhando Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, ser oculto pelas nuvens, desaparecer da vista dos discípulos, como o sacerdote antes de Cristo desaparecia atrás do véu. Quando os discípulos viram Jesus desaparecer e ficar oculto pelas nuvens, eles ficaram pensando muitas coisas, queriam ver Jesus ainda, mas ele estava oculto. Agora não adianta mais querer ver Jesus. Agora a gente tem que esperar ele voltar. Agora tem que voltar e a gente tem que esperar. Só isso, temos que continuar aguardando. Nesse momento em que os discípulos estavam olhando para o alto, olha o que diz aqui o versículo 10. Estou em Atos capítulo 1, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus,
Porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Escute isso. Ele vai voltar sim. Agora tem gente do lado de fora do templo que não está acreditando nisso. Acha até que ele está morto, acha até que é conversa. Mas Jesus não subiu ao céu com uma corda amarrada na cintura, viu? E Jesus Cristo também não subiu ao céu com uma corda puxando ele pela cintura. Não tinha corda nenhuma. O sacerdote do Antigo Testamento amarrava a corda e entrava ali. Ficava aquela corda enorme, parecia um rabo comprido, né? Se ele morresse, puxa o cadáver. Jesus Cristo não deixou nenhuma corda para trás. Ele não deixou nada. Nenhuma corda também o suspendeu. E ele chegou lá na glória. Não com sangue de animais. Não com sangue de cordeiros, ovelhas, bezerros, nada. Não com sangue de animais. Ele entrou lá na glória com seu próprio sangue. E o sangue que Jesus levou ali não estava dentro do corpo dele. O sangue que Jesus entrou ali, o sangue que Jesus ofereceu, estava fora dele. As marcas nas mãos, nos pés, a coroa de espinho, o lado, seu corpo ainda tinto de sangue, seu corpo ainda manchado de sangue. Ele não deixou nenhuma corda aqui na terra, mas ele deixou o seu sangue precioso para te proporcionar uma eterna redenção. E quem crê em Jesus Cristo tem a verdadeira salvação. O que ele deixou para você é poderoso e é eterno. Bastou uma vez só ele morrer na cruz. E todo mundo que crê nisso recebe a salvação. Agora imagine, eu olho para a nuvem, não é? Olho aqui para a nuvem. Senhor, está demorando. Eu não tenho dúvida que ele vai voltar. Mas tem gente que olha para a nuvem e diz, não volta não, imagina, não tem lógica isso. Imagina, ficar olhando para as nuvens, não volta não, isso é lenda, isso é conversa. Mas aqueles que são salvos, sabem que Jesus Cristo vai voltar. Nós estamos hoje aqui, eu olho para essa multidão aqui, olho para essa multidão, junto comigo olhando para as nuvens, não é? Todos nós aqui olhando para as nuvens. E todos nós estamos aqui do lado de fora. Está demorando. Está demorando. Mas sabe o que vai acontecer muito breve? Essas nuvens aqui, vão se mover para cá. Vão se mover para lá. O céu vai se abrir e Jesus Cristo vai voltar. Você vai ver Jesus. Este dia está chegando mais rápido do que a gente imagina. E já tem tanto tempo que ele disse para os discípulos antes de subir aos céus: não se turbem os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Esse dia está chegando, está mais perto do que você imagina. Por isso que é a hora de você compreender que ninguém mais tira pecado com toda a devoção que você tem pelo Francisco, com toda a devoção que você tem por Aparecida, por Maria, pelo Cícero, pelo Damião, com toda a devoção que você tem por Paulo, com todo o carinho que você tem por Tadeu. Escute a verdade. Com todo o carinho que você tem por Kardec e Buda, com todo o carinho que você tem por qualquer pessoa viva ou morta, com todo o carinho que você tem
Eu quero dizer isto, não adianta nada. Porque o único que se ofereceu uma vez para tirar pecados é Jesus Cristo. E Ele entrou uma vez, levando o seu sangue, não o sangue de animais, mas o seu sangue puro. E Ele ressuscitou, porque é a prova de que Deus aceitou o seu sacrifício, e que através do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos a vida eterna. Se você quiser a salvação, tem que ser somente através de Jesus. Ele vai voltar. Era uma alegria tão grande quando o sacerdote do Antigo Testamento saía de trás do véu. E a multidão o via, aplaudia e glorificava. Imagine a alegria que nós vamos sentir quando as nuvens do céu se abrirem e Jesus Cristo voltar para nos buscar. Imagine a alegria que nós teremos de contemplar o Senhor, o sumo sacerdote e o Cordeiro de Deus, contemplando visivelmente, perfeitamente. Quem é do mundo não vai ver, porque este vai ser um sinal para a terra, o arrebatamento dos salvos. Ai de quem ficar, ai de quem ficar. Os que ficarem só verão Jesus alguns anos depois, quando Ele voltar. Mas aí, Jesus Cristo volta para destruir o anticristo, para aprisionar Satanás por 1000 anos e reinar sobre a terra. O dia que o povo do mundo ver Jesus, Ele não salva mais ninguém. O dia que eu, que sou salvo, que você é salva, o dia que os salvos verem Jesus, Jesus não salva mais ninguém não. Por enquanto Ele salva. Agora, quando Ele voltar, Ele virá para buscar os salvos. Não vai ficar aqui na terra salvando mais ninguém não. Você está entendendo isso? Agora é a hora de facilmente conseguir a salvação. É tão fácil, e tinha que ser, porque se fosse difícil ninguém se salvava. E tem que ser tão acessível, porque se fosse caro, só os ricos se salvariam. Tem que ser tão simples, que qualquer pessoa na face da terra, hoje, facilmente, consegue a salvação. O Evangelho diz, em João 1, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pessoa que crê em Jesus, crê que Ele é o Filho de Deus, e que recebe Jesus como Filho de Deus, como único Salvador, como eterno Redentor. Essa pessoa, quando entrega a vida para Jesus, ela recebe o poder também de se tornar filha de Deus. É inacreditável o que acontece. A pessoa se torna filha de Deus. Por isso que eu vou fazer o convite mais importante da tua vida, já que Jesus Cristo está voltando. Quem acredita que Jesus Cristo está voltando? Levantem as mãos. Olha aí. Todo mundo sabe que Ele está voltando. E você que ainda não entregou a vida para Jesus, também sabe disso. É por isso que você está aqui. E quantas vezes o Espírito Santo tem falado aí, na tua mente e no teu coração, entrega a vida para Jesus. O Senhor está voltando. Você sente até medo no teu coração, não é? Porque o Espírito Santo está trabalhando para que você entregue a vida para Jesus. Você já está convencido, convencida que tem que fazer isso. Agora só precisa entrar em ação, levantar a tua mão e entregar a vida para Jesus. Quem aqui, ouvindo esta palavra, sabendo que Jesus Cristo está voltando, quem aqui quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer? Levante a mão direita assim, bem alto. Todos que querem. Pastor, eu quero. Todos que querem, ergam as mãos assim. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá.
Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida. Não fui eu que resolvi que é assim que se vai para o céu. Não fui eu. Eu só prego. Eu só repito o que Deus fez. Nós estamos aqui só para isso. Só para repetir o que é que vale, o que é que funciona. Nós não inventamos religião nenhuma. Isso é a vontade de Deus. Ninguém vai ser salvo, salva, se não entregar a vida para Jesus. E tem muitas pessoas aqui que estão com vontade de entregar a vida para Jesus, mas eu não sei por que estão com vergonha. Eu sei disso. Está sentindo uma vergonha, uma vergonha. Eu vou te ajudar. Você que quer entregar a vida para Jesus, olhe bem para mim, olhe bem para mim. Um dia eu fiz isso também. Ou você acha que eu já nasci assim? Nasci nada, eu era ímpio. Mas eu fui transformado em filho de Deus. Um dia eu também levantei a mão. Um dia também eu tive que criar coragem em fazer isso. Um dia também eu tive que ir lá na frente, como eles estão fazendo. Mas você também precisa fazer. Você que quer entregar a vida para Jesus, olhe para mim, olhe para mim. O que quer entregar a vida para Jesus? Ó minha mão como está erguida assim, ó. Você consegue fazer isso que eu faço? Quem quer entregar a vida para Jesus, ergue a mão assim, ó. Quem quer entregar a vida para Jesus, pastor, eu quero. Ergue a tua mão. Não é difícil. Ergue. Ergue, não fica com vergonha não, rapaz. Ergue a tua mão. Ameaçou, mas voltou. Ergue a mão, não tenha medo. Não tenha vergonha não. Ergue a tua mão. Porque nós vamos te ajudar a receber a vida eterna, a receber a salvação. E há pessoas aqui também que estão desviadas. Pessoas que se afastaram do caminho. Pessoas que estão sem igreja. Pessoas que estão perdendo a fé justo na hora mais difícil, que é a hora em que Jesus está voltando. Esta não é a hora de desviar. Esta não é a hora de você desistir. Esta não é a hora de você se afastar. Você que está sem igreja, você que está afastando, você que está desviado ou desviada, sai do teu lugar. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Pede licença. Vem. Isso, vem. Olha quanta gente que está vindo agora. Vem, minha querida. Vem, meu querido. Vem para cá. Vai, pede licença para a multidão e fala, eu tenho que ir lá na frente, eu sei que Jesus está voltando. Vamos aplaudir mais o Senhor. Há uma coisa que eu não gosto quando o Espírito Santo faz isso comigo. Eu não gosto. Porque eu que fico passando vexame aqui na frente. Quando o Espírito Santo não me deixa satisfeito com o que eu estou vendo. Parece até que o Espírito Santo está assim, ó. Com a mão colocada no queixo. Olhando para muitos. E pensando até quando eu terei que esperar. Mas tudo bem. Eu sinto que o Espírito Santo está chamando mais pessoas. Ele não está satisfeito só com estas pessoas. E Ele está mandando te chamar urgente. Você que está sentindo vontade de vir aqui na frente, vem agora em nome de Jesus Cristo. Vem para cá. Você que está sentindo a chamada do Espírito Santo, não fique no teu lugar. Vem para cá. Vem. Oh, glória, vem. E vem mesmo, vem decidida, vem decidido, vem correndo. Vem para cá, vem para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem correndo, vem para cá. Enquanto eu vou chamar as pessoas que estão ouvindo pela rádio, enquanto eu vou chamar as pessoas que estão ouvindo pela internet, enquanto eu vou fazer isso com elas à distância, você que está sentindo o desejo de vir aqui na frente, aproveita e vem, tá? Enquanto eu vou chamar as pessoas que estão ouvindo à distância. Você que está escutando pela rádio, por um aparelho de som ou pela internet, em qualquer lugar, e você quer entregar a vida para Jesus,
Você está desviado e quer voltar para Jesus? Então você, à mesma distância, se ajoelha ao lado do rádio, se ajoelha ao lado do computador, se ajoelha ao lado do aparelho de som, porque nós vamos orar. Vocês que estão comigo em Caucaia, vamos dobrar os nossos joelhos aqui. Tem mais alguém que está chegando? Aproveita e vem correndo, que a porta está quase fechando. Você viu que depois que a porta fechar não adianta mais bater. Tem mais alguém que quer vir? Aproveita e vem correndo. Você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo à distância, coloque a mão direita sobre o teu coração também. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo. Você que quer voltar para Jesus e está dirigindo, não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o coração também. E ore conosco agora. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Diga, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. E eis-me aqui, de joelhos, para te pedir o perdão dos meus pecados. Meu Pai querido, meu Deus amado, escreve o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida e me dê agora a alegria da minha salvação. Pai bendito, eu quero continuar firme neste caminho pelo sangue de Jesus que se ofereceu uma vez por mim e para sempre. Por isso, meu Pai, me dá agora o teu Espírito e me enche da tua virtude e me abençoe, Senhor, nesta jornada até o dia em que o Senhor vai me arrebatar para encontrar contigo nas nuvens do céu. Meu Deus querido, com o perdão dos meus pecados, eu te agradeço pela minha salvação. Em nome de Jesus, amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.